Pessoal, tudo bem com vocês? Em especial agora todos os nossos alunos e todos os nossos inscritos no canal do YouTube e nossos seguidores do Instagram, porque esse vídeo serve tanto para o pessoal que vai fazer os concursos aí das carreiras policiais, tão quanto o pessoal de professores. Algumas dicas valiosas aí, pessoal, sobre o Estatuto da Criança e o Adolescente. Seguimos aqui com a missão de garantir mais acertos para vocês aí nas provas da Prefeitura de João Pessoa, Secretaria do Estado da Paraíba, Polícia Penal da Paraíba, Polícia Federal. Vamos embora. Pessoal, o Estatuto da Criança e Adolescente, como o próprio nome já diz, ele regula, né, os direitos, os deveres, né, também temos, né, pessoal, as obrigações, mas basicamente direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Quem seriam as crianças? Seriam aquelas pessoas, pessoal, de 0 a 12 anos incompletos. Isso mesmo, de 0 a menos de 12, né? Se é 12 incompletos, até 11 anos, 11 meses, 29 dias, beleza? E quem seria o adolescente? Justamente a pessoa a partir dos 12 e até 18. O ECA diz isso, até 18. Sendo que a gente sabe que a partir dos 18 a pessoa já é maior de idade, consequentemente imputável, o qual, em regra, responderá de acordo com o Código Penal, a partir dos 18 anos. Sendo que ninguém tem dúvida, eu já sei quem é criança, já sei quem é adolescente de 12 e 18, menor de 18, entre 0 e menos de 12, criança. Sendo que, pessoal, excepcionalmente, o ECA, ele se aplica a pessoas entre 18 e 21 anos, tá certo? Que a gente chama de, costumeiramente, o jovem adulto. Sendo que o maior irá responder de acordo com o ECA se ele praticou, pessoal, algum ato infracional enquanto menor. Por exemplo, eu, quando era policial civil, era muito comum cumprir, pessoal, medida socioeducativa, mandado de apreensão de um menor para interná-lo, que é a medida socioeducativa mais gravosa. Sendo que eu pegava o cara, a gente pegava um boy, ele com 19 e 20 anos, mas ele tinha praticado um ato infracional quando ele era menor de 18. E o ECA, excepcionalmente, se aplica a essas pessoas entre 18 e 21 anos, desde que elas tenham cometido um ato infracional enquanto menores de idade. Só lembrando a vocês, ou melhor, instruindo-os, o que seria um ato infracional? Um ato infracional é qualquer conduta descrita na lei como crime ou contravenção penal. Ou seja, tudo aquilo que é um crime para uma pessoa maior, para um menor, é considerado um ato infracional. Sendo que, outra questão de prova que eu vou dar aqui a vocês, ato infracional é algo praticado, não é? Tanto por criança quanto por adolescente. Muitas pessoas pensam de forma errônea que o ato infracional ele apenas é praticado por adolescente. E isso é uma forma equivocada, tá certo? Criança e adolescente praticam atos infracionais. Sendo que, onde é que está o ponto de maior divergência? Nós temos, pessoal, dois tipos de sanções, entre aspas, que são aplicadas às crianças e aos adolescentes. Nós temos, de um lado, as medidas protetivas previstas no artigo 98 do ECA, e nós temos as medidas socioeducativas, tá certo? Que estão previstas a partir do artigo 112 do ECA e seguintes. Mas vamos lá. As medidas protetivas, que basicamente, pessoal, são aquelas medidas maior, assim, buscando um cunho mais pedagógico, elas são aplicadas tanto a crianças quanto a adolescentes. Por exemplo, obrigação de matricular os pais, né? Obrigação de matricular os seus filhos na rede regular de ensino, acompanhamento deles. Os pais são obrigados a frequentar cursos, tanto de reciclagem, quanto curso pessoal de reabilitação, não é? Para ele aprender que não é para estar batendo no seu filho, para ele aprender que se ele é um alcoólatra,
se ele é uma pessoa toxicômana, ou seja, um viciado em drogas. São algumas medidas mais de caráter educativo e pedagógico. Já as medidas socioeducativas, que têm um condão de ser mais gravosas, elas são aplicadas apenas aos adolescentes. Beleza? Medidas protetivas aplicam-se tanto a adolescentes quanto a crianças. Já as medidas socioeducativas aplicam-se apenas, exclusivamente, a adolescentes infratores, ou seja, que praticarem atos infracionais. E quais são as medidas socioeducativas? Eu não vou, pessoal, aqui aprofundar cada uma delas para o vídeo não ficar muito extenso. Eu vou só fazer menção a elas e dar os principais destaques de cada uma delas. As medidas socioeducativas, pessoal, que são aplicadas apenas aos adolescentes são nessa linha aqui, ó, nessa ordem: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade e internação. A semi-liberdade e a internação são as medidas socioeducativas, pessoal, de meio em meio fechado. Ou seja, nelas, realmente, a pessoa, o adolescente, será privado da sua liberdade. Seja de forma parcial, na semi-liberdade, seja de forma integral, na internação. Vou dar um bisuzinho aqui para vocês. A prestação de serviço à comunidade, ela deve ser aplicada pelo prazo máximo de 6 meses. A liberdade assistida pelo prazo mínimo de 6 meses. Já a internação, ela possui basicamente 3 prazos. Ela pode ser aplicada, pessoal, com 45 dias, que é a internação provisória, tá certo? Ou seja, quando ainda não tem uma sentença definitiva em desfavor do adolescente infrator. Ela pode ter um prazo de até 3 meses, quando ela é aplicada no cunho sancionatório. A gente fala que a gente chama ela de internação sanção, é quando foi aplicada em desfavor daquele menor infrator outra medida e ele descumpriu. Aí o juiz vai lá e, como forma de punir, de sancionar, de castigar, ele aplica uma internação de até 3 meses. E ela tem prazo máximo de 3 anos, beleza? E o adolescente infrator, já no caso o jovem adulto que estiver cumprindo, né, aquele entre 18 e 21, ele deve ser compulsoriamente liberado se ele ao atingir os 21 anos de idade. Beleza? Espero ter ajudado vocês nesse vídeo. Ficou um pouquinho longo, porém riquíssimo de informações. Tá certo? Deus abençoe todos vocês. Professor Marcos Germano aqui. Curso Preparação, Tradição e Aprovação.